Os civis libaneses querem paz com Israel? Uma nova pesquisa no Líbano destaca essa questão sensível e revela um país profundamente dividido por divisões sectárias. De acordo com a pesquisa, grandes maiorias de drusos, cristãos maronitas e cristãos ortodoxos dizem que apoiariam um acordo de paz com Israel, junto com uma maioria muito pequena de sunitas. Mas entre os entrevistados xiitas, a oposição é quase total, com mais de 9 em cada 10 rejeitando completamente a ideia. Os resultados mostram que a política e a segurança do Líbano seguem fortemente ligadas aos conflitos regionais, especialmente a influência do grupo terrorista xiita Hezbollah e do eixo mais amplo apoiado pelo Irã. Mesmo enquanto parte da sociedade libanesa parecem cada vez mais abertas à ideia de normalização. Agora estamos com Mariam Younes, ativista israelo-libanesa pela paz. O que você acha que esses números nos dizem sobre como as atitudes em relação a Israel estão mudando ou não mudando dentro do Líbano? Você acha que eles refletem a realidade no local? Sim, claro. Quero dizer, nós meio que esperávamos esses números, porque, obviamente, os cristãos e drusos já trabalharam com Israel antes. Então, obviamente, querer a paz com Israel não é algo distante da mentalidade deles. Mesmo que, no caso dos drusos, ao longo dos anos, eles tenham sido muito pan-arabistas. Acho que em algum momento, quando eles viram a situação em Suída e como Israel interveio para ajudar, isso acabou criando um certo tipo de mentalidade para eles, de que Israel é o protetor das minorias e assim por diante. Além disso, existe o medo do extremismo, como o extremismo islamista, até mesmo entre os drusos. Os cristãos, obviamente, já trabalharam com Israel antes. Eles querem paz, eles querem prosperidade. Os sunitas, podemos ver desde os acordos de Abraão, que os sunitas acompanham a posição da maioria sunita, alinhada à Arábia Saudita. Mas eles também são muito anti-Irã, anti-Hezbollah. Então faz muito sentido que eles estejam divididos, porque obviamente a maioria deles ainda não consegue, ou muitos deles ainda não conseguem se livrar da ideia de que Israel é, você sabe, uma força de ocupação e tudo mais. Para os xiitas, obviamente, ter paz com Israel significa perder, significa admitir que o Hezbollah perdeu. E você sabe, ter paz com Israel não faz parte da ideologia deles. Então, sim, esses números indicam literalmente a complexidade da população libanesa. Certo. Sabe, eu estou interessada em ouvir um pouco da sua perspectiva. Você acha que existe uma chance realista de paz com Israel, considerando essa oposição esmagadora que estamos vendo entre as comunidades xiitas? E exatamente o que você disse, essa perspectiva geral de que Israel é uma força ocupante fora, sabe, do contexto maior, das questões com o Hezbollah? Sim, com certeza. Olha, nós nunca vimos uma oposição tão forte, não só contra o Hezbollah, mas também contra a ideia de que Israel é o único, sabe, vilão no Oriente Médio. E as pessoas, especialmente a geração mais jovem, estão perguntando por que o Líbano deve continuar pagando o preço desse conflito, dos conflitos do Oriente Médio. Por que devemos ser o país que vai de crise em crise? Economicamente, socialmente, politicamente e assim por diante. Existem vozes que dizem que não se trata de amar Israel ou querer paz com Israel, mas sim de ser anti-Hezbollah e anti-Irã e querer estar mais próximo dos Estados Unidos. Mas também estamos vendo o governo que ainda está em funcionamento e ficando cada vez mais próximo dos Estados Unidos. E espero que os Estados Unidos continuem com seu apoio para que possamos chegar a algum acordo. Mas todos nós podemos concordar que sem o desarmamento do Hezbollah, não teremos uma paz verdadeira. Certo. Marian, quero te perguntar sobre uma experiência recente que você teve. Você foi convidada para falar na televisão libanesa. Isso, obviamente, ainda é algo ilegal hoje no Líbano, sabe? O convite para cidadãos israelenses falarem, sabe, na TV libanesa. Conte-nos um pouco sobre por que você acha que isso aconteceu agora e como foi essa experiência em relação às interações que você teve com quem te entrevistou e por que você acha que eles estavam dispostos a te convidar.
Então, primeiro vou dizer que isso faz absolutamente parte de um movimento que está acontecendo atualmente no Líbano de quebrar tabus, de abrir casos que ficaram fechados por tantos anos. E isso só mostra como a opinião pública está atuando e como o Hezbollah está enfraquecido. Para que esses jornalistas, antes eles tinham tanto medo de falar qualquer coisa que o Hezbollah não aprovasse, porque seriam literalmente eliminados. Sabe, o Hezbollah os mandaria pelos ares. Então, ver isso mostra o povo libanês está desesperado para quebrar tabus, trazer novas vozes e, obviamente, trazer a nossa história, a história do Exército do Sul do Líbano, à tona. Porque atualmente o que está acontecendo no Líbano é uma mudança na lei, ou a criação de uma nova lei que nos permita voltar ao Líbano. Na verdade, essa lei vai permitir que a gente não seja mais chamada de traidora, de certa forma. Então, tudo isso, obviamente, falando sobre paz. Nós daqui, ativistas libanesas que estão trazendo esse caso à tona e falando sobre isso. E, sabe, criando vídeos e sendo muito ativas sobre o nosso caso. Acho que foi isso que deu coragem a essas jornalistas incríveis que querem, mais uma vez, quebrar o tabu e trazer esses casos à tona. E com isso, elas estão dizendo que a nossa principal causa e as nossas principais preocupações no Líbano devem ser libanesas. Devemos cuidar das questões libanesas e não, sabe, questões palestinas ou iranianas ou coisas que não dizem respeito ao povo libanês. Com certeza. Bem, eu gostaria de te agradecer muito por estar conosco, Miriam. Como sempre, é realmente fascinante ouvir a sua perspectiva sobre tudo isso.